Olá, amigos, amigas, estamos iniciando mais um encontro de diálogo, conversa aqui no programa Castelo Forte. Nós temos hoje conosco um convidado especial, Neidemar Facchineto, promotor de justiça aqui em Lajeado, e que vai conversar conosco de uma forma mais aprofundada e também mais direcionada sobre uma iniciativa muito interessante, importante aqui na nossa cidade e na região, que tem a ver com a questão dos nossos jovens, crianças e a relação deles com o uso do álcool, que aliás é um tema que todos nós deveríamos aprofundar um pouco mais, não só do aspecto da saúde, mas também inclusive aspectos legais. Promotor Neidemar Facchineto, obrigado por aceitar o nosso convite e conversar conosco aqui no programa Castelo Forte. Você é um dos grandes apoiadores do programa Vida Mais Viva aqui em Lajeado. Por favor, conte para nós um pouco o que é esse programa, como ele surgiu, o que ele está tentando fazer em termos de ajudar a nossa sociedade aqui nos dias atuais. Olá, obrigado pelo convite, Pastor Eric. Realmente, há 3, 4 anos atrás, a comunidade se reuniu através de um fórum de entidades e se percebeu a necessidade de que precisávamos ter ações concretas e proativas no sentido de mudar uma cultura de tolerância da população adulta, da qual nós fizemos parte, de que o consumo de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes, ou seja, pessoas até 18 anos, era algo aceitável, normal e absolutamente corriqueiro. Os motivos que levaram a isso, inicialmente, diziam conta de que a drogadição, as drogas mais pesadas, maconha, cocaína e o crack, eram aquilo que nos assustava no âmbito municipal. A partir de uma pesquisa feita em 2012, com mais de 2.000 alunos da rede municipal, estadual e privada de Lajeado, se percebeu que 57% dos adolescentes, de alguma forma, tinham contatos com algum tipo de substância entorpecentes. E dessas substâncias, o álcool aparecia de cada 10, 7 adolescentes de 12 a 18 anos já tinham contato com essa substância nos últimos 12 meses. Significa dizer que, se é verdade que a conhecida droga ilícita, a cocaína, a maconha, o crack e outras drogas sintéticas são realmente uma preocupação, e a pesquisa mostrou que ficava em torno de 8% a 11%, quando se depara com um número na faixa de 70%, 68% para ser mais exato, mostra que o problema, a forma de enfrentamento tem que ser alternativa, tem que ter uma alternativa para cada tipo de substância. E o álcool não podia ser desprezado. Quando esses dados aparecem de forma tão evidente assim, é necessário tomar alguma providência. E a partir então desse Fórum Municipal de Enfrentamento à Drogadição, nós incentivamos algumas entidades a elaborar e pensar numa estratégia que pudesse servir de contraponto a esta cultura, eu diria, de tolerância ao consumo desta droga, que é lícita, porque a lei prevê e permite a sua comercialização, mesmo que para adolescentes e crianças seja proibida. Mas é uma substância que é comprada e comercializada na sociedade de forma regular. Pois bem, a partir desse momento, então, final de 2011, início de 2012, a Associação Comercial e Industrial, CDL, que é o Comércio, Dirigentes Lojistas e Ministério Público, elaboramos uma proposta de um projeto que viesse atingir 3 focos principais: ampliar o conhecimento, difundir as boas práticas, aquelas práticas preventivas que estavam sendo realizadas, e incentivar a fiscalização. E assim, então, inicia o programa de enfrentamento ao consumo e ao comércio de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes. No primeiro momento, nós nos dedicamos a estruturar esse programa no seu aspecto teórico. E a partir de 2013, com a entrada da ALCEPRO, que é a Associação Lajadense Pró Segurança, que passou a ser a mantenedora do programa, o programa então começou a ser desenvolvido através de ações e atividades junto à comunidade. E hoje, então 2013,
foi se consolidando. Em 2013 também, através de um apoio de uma agência de marketing, a Terceira Visão Comunicação, foi desenvolvido aí o nome, esse que o senhor refere, Programa Vida Mais Viva Sem Álcool, antes dos 18 anos. Este nome, Vida Mais Viva, nós queremos trabalhar ele de tal forma que ele se constitua numa referência positiva ao enfrentamento deste tema. Promotor, você nos traz então esse tema, a questão do consumo de álcool por crianças e adolescentes. Talvez algumas pessoas adultas nem imaginam que existem crianças que têm acesso ao álcool. Quer dizer, essa é uma realidade que a gente percebe. E nós estamos lidando com questões jurídicas, legais e também culturais. Quer dizer, ainda se ouve às vezes pessoas dizendo que o rapaz que de fato quer ser homem, ele deve beber, enfim. Esse programa, ele procura olhar de uma forma ampla o aspecto jurídico, também de saúde, sim, cultural. E recentemente tivemos um seminário que foi muito elogiado aqui. O que nós podemos compartilhar com as pessoas desses dois pontos de vista, o cultural e também jurídico? Sem dúvida. Acho que é fundamental a abordagem desse tema. Ele não pode se basear numa mera campanha momentânea de não pode consumir. Não pode porque só a lei diz que não pode. A lei, claro que é fundamental para dar a base estrutural de qualquer iniciativa, né? Então a legislação atual, ela tem uma interpretação de que fornecer, mesmo que gratuitamente, ou seja, sem necessariamente vender, o simples fato de fornecer para uma criança ou para um adolescente, já é possível punir essa pessoa adulta, seja o pai, seja o amigo, seja o dono do bar, seja o que comercializa. Então aí vem um aspecto legal muito importante. O programa Vida Mais Viva, pensando nesse aspecto, uma das ações iniciais foi justamente percorrer os mais de 300 bares, restaurantes e casas noturnas de Lajeado, estabelecimentos sociais, clubes, levando material informativo, cartazes. Nós temos uma lei municipal aqui muito importante que diz que o seu estabelecimento comercial comercializar bebida alcoólica pode perder o alvará. Muitos comerciantes sequer sabiam disto. Então, o esclarecimento é a primeira ferramenta. Então, nós percorremos todos os estabelecimentos, esclarecendo, pedindo apoio. E o que nós percebemos, e isso é muito importante, que os proprietários de estabelecimentos comerciais fazem questão de não comercializar. Mas a dificuldade, às vezes, está em outros ambientes. No social, no ambiente familiar, em que isso ocorre, às vezes, de maneira quase que natural. Então, me parece que é necessário fazer uma atuação por ondas. Num primeiro momento, um amplo esclarecimento com informações qualificadas, dizendo quais são as punições, por exemplo, que a pessoa pode ser responsabilizada criminalmente até ser presa, colocando das consequências psicológicas, pedagógicas, dos atrasos e das dificuldades que uma criança e um jovem tem quando consome no aspecto de acesso à universidade, por exemplo. Comparado grupos de pesquisa, já se tem notícias e informações científicas demonstrando que o prejuízo é mais de 40%. Ou seja, um adolescente que tem na sua faixa etária de 12 a 16, 17 anos contato com bebidas alcoólicas, ele tem 40% menos chance de acessar o ensino superior. A questão da empregabilidade também reduz. A questão das relações interpessoais também se dificulta. No relacionamento interfamiliar, aumenta os índices de violência, tanto na família quanto no grupo. Ou seja, o álcool, ele não é um produto para ser consumido por crianças e nem por adolescentes, também por um aspecto neurológico. O cérebro dos adolescentes, inclusive, se completa por volta dos 18 a 20 anos. Então, por todos esses motivos, todas essas informações, elas precisam ser do conhecimento da comunidade. E no momento que ela se apropria desse conhecimento, me parece que nós demos o primeiro passo. E o seminário que o senhor refere teve esse objetivo,
de comungar estes conhecimentos. E isso me parece um dos primeiros eixos do programa Vida Mais Viva, é justamente isso, nós colocarmos à disposição da comunidade, das escolas, dos clubes, das igrejas, dos clubes sociais, das organizações não governamentais, das empresas inclusive, informação e informação qualificada. E o programa hoje já tem um conjunto de dados e de informações que poderão ser acessadas das mais diversas formas e poderão ser trabalhadas isto internamente em cada organização, de modo a ampliar o conhecimento dos malefícios que essa substância, que o álcool causa para crianças e para adolescentes. Estamos conversando com Neidemar Facchineto, promotor de justiça em Lajeado e integrante da coordenação do programa Vida Mais Viva, sem álcool até os 18 anos. Você coloca duas questões muito interessantes que creio vale a pena relembrar aqui. Uma delas é do impacto do álcool na formação neurológica do cérebro de uma criança e de um adolescente. Quer dizer, cientificamente é comprovado que o álcool prejudica a formação desse cérebro. E em segundo lugar, você fala dessa questão legal. Uma pessoa que faz uma festinha na sua casa, convida, quem sabe, familiares ou amigos, ali tem adolescentes. E essa pessoa fornece bebida alcoólica para esses adolescentes. Essa pessoa, ela está infringindo uma questão legal. É essa a interpretação? Sem dúvida. A lei é muito clara nesse aspecto. Ela, no mínimo, comete uma infração penal chamada de contravenção penal, ou até mesmo o crime previsto no ECA, no artigo 243, que tem uma punição de 6 meses a 2 anos de cadeia. Mas o que ocorre? Ocorre que o espaço privado da casa, da festa no clube privado, parece que é um espaço intocável. E é justamente isso que nós queremos colocar como contraponto, ou seja, se na família, que é o local de proteção, se viola os interesses dos próprios integrantes, ali nós estamos diante de um problema realmente grave. Me parece que nesses 3 anos de andamento do programa, nós já temos sentido inúmeras iniciativas de pais, de organizadores de eventos que estão sensíveis a esse tema. Nós mesmos temos sido procurados pelas pessoas que organizam as festas, as agências que fazem esses eventos, preocupadas de como resolver isto. E uma das iniciativas do programa Vida Mais Viva é justamente incentivar que esses eventos ocorram sem álcool, quebrar a relação alegria, felicidade igual mais álcool igual álcool mais festa igual felicidade, né? Então, quer dizer, é possível ter alegria, ter uma festa sem a presença do álcool. E isso aos poucos nós vamos mudando. As festas de aniversário de 15 anos, que são uma tradição, também ainda existe este viés. Mas eu acho que por ser uma questão cultural, e no momento que nós alcançamos informações às pessoas, os próprios pais são ávidos, sedentes de boa informação para dizer não pode, né? Salvo situações muito excepcionais em que há uma deliberada iniciativa que não é a nossa cultura local, não é também tão violadora assim. Há uma tolerância, e esta tolerância me parece que nós temos que mostrar um contra-argumento ao pai, à mãe, à pessoa que organiza a festa, de que ele faça a reflexão: será que é necessário a bebida alcoólica numa festa de 15 anos? Quer dizer, existem alternativas para mudar isso. Então isso me parece um viés novo. Por isso que o programa trabalha nesse eixo do conhecimento. E outro eixo do programa é as boas práticas. Quer dizer, nós temos hoje já iniciativas muito interessantes em Lajeado, em escolas municipais, escolas estaduais, escolas privadas, em clubes sociais, já demonstrando, tomando uma iniciativa, dizendo: olha, aqui nós não aceitamos mais essa prática. Então isso me parece que é uma questão cultural que a gente vai alterando. E até para fechar esse ciclo, a fiscalização. Não adianta ter uma lei, pastor Eric, se nós não tivermos a sua efetividade, a sua fiscalização. Então o programa Vida Mais Viva também quer incentivar os órgãos públicos
Prefeitura, Brigada, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário e outros órgãos de fiscalização para cumprir o seu papel de fiscalizar o estabelecimento comercial, fiscalizar esses eventos. Nós temos um grande aliado atualmente, que é a lei da tolerância zero no trânsito, né? Em Lajeado nós temos já o programa Balada Segura, que é uma forma também de intervir no adulto, né? Que não pode dirigir quando consome bebida alcoólica. Então essas iniciativas somadas entre si, me parece que elas vão criando uma nova cultura, né? Favorável à alteração desse modo de se proceder no que se refere à tolerância que sempre tivemos com a bebida alcoólica. Promotor Neidemar Facchineto, estamos falando aqui de algo que também talvez tenha um pouco de filosófico, se me permite. Essa relação das mudanças na sociedade, no comportamento. Às vezes parece que primeiro tem que vir a lei para mudar comportamentos ou paradigmas, ou fale para nós um pouco assim, em outros momentos parece que a gente tem que mudar a cultura, mudar o jeito de ser para depois mudar as leis. O que vem antes ou depois? Pois é, historicamente as legislações foram feitas para regular fatos futuros, né? No entanto, ela se baseia também em fatos pretéritos, uma história, mas também em uma forma visionária de um modelo de sociedade melhor. Se nós pegarmos a Constituição Federal, no artigo 1º, está lá dito que a República Brasileira será uma república inspirada na fraternidade, na diminuição da desigualdade, no apoio e na cultura da paz e assim por diante. Ora, partindo desse pressuposto que a lei foi feita para o futuro, ela tem que ter essa visão de mudança de paradigma. Via de regra, leis propositivas como o Estatuto da Criança e do Adolescente, elas têm essa perspectiva de olhar mais para o futuro do que se basear no passado. O passado serve muito mais como um paradigma de como não repetir o mesmo erro, né? E nesse aspecto, eu penso que a legislação, ela, no caso específico do comércio de bebida alcoólica, ela existe, mas ela é solenemente desrespeitada, porque nós temos aí sim uma prática social de tolerância. Então, quando nós já temos um instrumento legal, posto, estabelecido, mas que não é fiscalizado, executado e é solenemente desrespeitado, é porque a nossa cultura tem que ser alterada, o nosso jeito de proceder tem que ser alterado. Então eu acho que a lei, ela pode sim servir como um incentivo e um reforço às alterações sociais que precisam ser feitas. Mas eu acredito, pastor Érico, numa coisa fundamental, que nenhuma transformação e mudança ocorrerá apenas porque a lei exige. Por isso que o programa Vida Mais Viva se baseia na difusão do conhecimento, da informação qualificada, da formação de crianças, de professores, educadores, que possam influir na educação infantil, no ensino fundamental. Então eu penso que as transformações consistentes, efetivas e duradouras são aquelas que mexem no modo de proceder do indivíduo, né? Claro que em alguns casos, tendo à vista a gravidade do problema, a lei ela gera esse impacto. Exemplo, delitos de trânsito, né? A questão da tolerância zero no delito de trânsito. Provavelmente nós levaríamos 2 séculos para convencer as pessoas que não podiam beber e dirigir. A lei veio e diz, não pode. Então, existem legislações que são peremptórias, necessárias e imediatistas, mas existem legislações que são propositivas de um modelo de sociedade mais fraternal, mais solidária e mais transformadora de forma consistente. Nesta, eu acredito que nós temos que lidar a lei como um instrumento de transformação, mas não o único. Muito interessante. Nós estamos terminando o nosso tempo aqui, infelizmente. Posso lhe fazer ainda uma última pergunta, talvez um pouco provocativa. Em geral, as pessoas, elas provavelmente não gostam muito de cumprir leis.
Como é que você reage perante essa colocação? O senhor sabe que no programa Vida Mais Viva o que nós temos visto é o contrário. Donos de mercados, pais, presidentes de clube, organizações empresariais querendo cumprir a lei, dizendo, olha, essa lei tem que ser cumprida, nós temos que criar uma cultura que eu possa dizer não e não ser taxado como alguém fora do meio social. Então eu acho que o Estado ele não pode tolerar que as suas leis sejam solenemente descumpridas. Então esse é o primeiro aspecto. Para que o cidadão perceba que cumprir a lei é o correto, cumprir as regras sociais, as regras morais, éticas, não pode ser algo extraordinário, tem que ser algo regular. E eu penso que nós temos uma cidade, numa comunidade extremamente ordeira, extremamente propositiva de práticas positivas. Então não é difícil fazer isso. Tanto é que nesses 3 anos do programa Vida Mais Viva, nós estamos percebendo uma adesão cada vez maior. E a propósito, agora no dia 6 de dezembro, pastor Eric, com o apoio do Comem, de todas as organizações que apoiam, tanto os apoiadores econômicos que ajudam financeiramente o programa, quanto as instituições, nós iremos comemorar esses 3 anos do trabalho lá no Parque dos DIC, durante a manhã e durante a tarde, melhor dizendo, com várias atividades voltadas à família, uma confraternização da família lajadense, mostrando que já existe um movimento crescente, ainda não chegamos num plano ideal de crescimento, mas que está se estruturando passo a passo para servir de um contraponto a isso. Então eu ainda sou muito otimista e acredito fielmente de que nós estamos construindo e resgatando valores que estão ali prontos para serem devidamente valorizados. E o programa Vida Mais Viva quer valorizar, em última análise, a própria vida dos nossas crianças e adolescentes. Muito bom, realmente é incentivador, encorajador também poder ouvir essa reflexão e interpretação da nossa realidade. Dia 6 de dezembro, então, à tarde, no Parque dos DIC. Todas as famílias são convidadas. Promotor Neidemar, muito obrigado pela sua presença, esclarecimentos, também informação. E eu acho que nos também anima a todos nós a continuarmos lutando, batalhando por uma sociedade onde nós podemos cooperar, também seguir as regras para a boa convivência entre todos nós. Muito obrigado. Obrigado e até a próxima oportunidade.
Olá, amigos, amigas. Convido a conversarmos um pouco sobre aquilo que muitos de nós brasileiros pedimos, clamamos, que é justiça. Digo brasileiros porque é um dos pedidos que temos como cidadãos de um país em que muitas vezes sentimos um clima de que tudo pode, tudo acontece e o clima da impunidade. Mas o pedido por justiça, além de ser fundamental, de ser importantíssimo para a vida, para a saúde, ele é também um tema que envolve a todos nós. Não podemos simplesmente pedir que os outros sejam justos. Nós também fazemos parte daqueles que precisam buscar, se esforçar para praticarmos a justiça também em nossos atos, em nosso dia a dia. A justiça é um dos grandes temas da Bíblia, da Sagrada Escritura. A Bíblia tem a justiça como um dos fios vermelhos. Além do amor, a justiça está presente do início ao fim desse livro sagrado. Deus, o Deus cristão, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é um Deus de amor, mas Ele é também, ao mesmo tempo, um Deus justo, um Deus de justiça. Aliás, não é possível ser um Deus de amor se não for também justo. O amor, ele pede, busca a justiça. Nesses últimos domingos, essas últimas semanas, temos estudado, pregado na igreja, em grupos, sobre esse assunto, que tem a ver também com a justiça final ou juízo final de Deus. Em vários momentos, o Senhor Jesus Cristo, Ele ensinou, alertou e prometeu que um dia haverá a justiça divina, o juízo final. Tanto é que confessamos no conhecido credo apostólico, que é um credo que se espalha pelo cristianismo no mundo afora, onde ali dizemos que cremos que um dia Jesus Cristo voltará e haverá o juízo final. Por um lado, pode ser ameaçador ouvir falar de um Deus que irá julgar todas as coisas, todas as pessoas, todas as motivações, atitudes, palavras, mas também é extremamente confortador. Nos traz muita esperança saber que temos um Deus que está acima de todas as pessoas, independente de classe social, econômica, e um Deus que sim percebe e registra toda a história. Um Deus que se importa com aquilo que é feito por cada um de nós. Numa dessas parábolas que Jesus ensinou, que ele usou para falar do juízo de Deus, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 25, ali diz que Deus deu a todas as pessoas capacidades, talentos, aquilo que cada um cuida, administra na sua vida. E que um dia Deus irá perguntar a cada um de nós o que nós fizemos com aquilo que nós recebemos na vida. Ou seja, Deus quer saber, Deus se importa o que cada um de nós fez com o seu tempo, com a sua inteligência, com o seu dinheiro, como cada um de nós tratou o seu semelhante, como nós agimos, se nós tentamos ser justos, se nós somos pessoas que praticamos ou tentamos praticar o bem, se fomos egoístas ou bondosos. Deus vai um dia nos perguntar, nos pedir uma prestação de contas. Amigo, amiga, na nossa vida diária, prestação de contas é algo importante. Nós pedimos prestação de contas aos nossos filhos sobre o que fizeram na noite anterior, no final de semana ou durante os estudos na escola.
Nós pedimos prestação de contas a funcionários, parceiros, prestação de contas financeira, mas também em relação a atitudes, palavras, escolhas e assim por diante. Como é bom podermos saber que a nossa vida vale e que nós também vamos ser convidados a prestarmos conta dela. Certamente, nesse juízo final, nós vamos precisar muito da misericórdia, da graça desse Deus, pois por mais que tenhamos esforçado em sermos justos, certamente somos ainda pecadores, injustos tantas vezes, e graças a Deus, que pela fé em Jesus Cristo nós temos aquele que é o nosso Salvador, aquele que vem e nos dá a promessa de que quem crê nele, no juízo final, terá a felicidade de receber os braços abertos de Deus para ser recebido na eternidade, na vida nova para todos sempre. Que não esqueçamos de agradecer a Deus, mas especialmente de crer em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, aquele que deu a vida para nos justificar e nos dar a salvação eterna. Que essa certeza nos anime e nos alegre sempre até o final da nossa vida. Amém.